Uma pergunta. O meu filho, né? Eu estava indo para a escola com ele, e aí todos os dias a gente passa num lugar e alguns dias tem um rapaz lá, né? Sim. Chamado Pedro. E ele tá vendendo paçoquinha e tal. E aí o meu filho, todo dia, ele, né, quer dar dinheiro, né? Então, "Ô, você Sim. tem um dinheiro aí, pai?" Aí, um dia desse, eu tinha lá R$ 2 e tal, dei pro rapaz, aí a gente saiu, aí ele falou assim, meu, quando eu ganhar dinheiro, meu, eu vou dar uns R$ 300 pra você. Ele falou. E eu falando pra ele, filho, eu acho que não vai resolver, né? Se a gente der um monte de dinheiro pra ele. Tem outras coisas que a gente precisa fazer, né? E aí eu falei com ele sobre algumas coisas, né? Sim. Mas a minha pergunta pra você é essa, né? Como é que faz pra gente lidar com a pobreza tão real e tão presente no caminho de todo mundo, Sim. todos os dias? E isso gera culpa, né? Não saber lidar com isso gera um questionamento. Cara, o que eu faço? É esse questionamento, né? Então, assim, a resposta que eu teria para isso é que não existe só uma resposta. Uhum, Existem uhum. diferentes possibilidades para um cristão tratar dessa questão. Sim, Então, eu poderia dizer de 4 respostas. tá. A primeira resposta seria ajudar com seu dinheiro, Uhum. que é o que teu filho quer fazer. Por quê? Porque isso é uma forma de tratar bem ao pobre. Em Provérbios fala que aquele que trata bem ao pobre empresta ao Senhor e ele o É muito forte, né? recompensará. É muito forte. Então, assim, é uma forma de você dar algo, né? Uhum. Mesmo que seja assim, não vai resolver, não vai, mas talvez esteja trazendo um pouco de esperança ou um pouco de consolo, de conforto para essa pessoa. Não é a resposta completa, porque Uhum. até, por exemplo, no metrô é proibido você dar uma esmola, né? Então, como que você faz em situações assim? Eu acredito que existe um outro caminho, que é o caminho de dar com a razão, não com o coração aberto, como a viúva pobre. Cara, só fazer um parênteses aqui. A viúva pobre, ela deu do que ela tinha para sobreviver, as 2 moedas. Sim, Para quem que ela deu? Para os fariseus, sim. que eram ávidos por dinheiro. Uau. Se eu tivesse lá, eu ia falar assim, viúva pobre, não dá não. Não dá, não. Deixa que eu te ajudo, você está precisando muito mais do E que... Jesus observando ali, deixando, né? Jesus não criticou, cara, porque ele viu o coração. Então existe alguma coisa na doação que é do profundo do coração, como o teu filho está querendo fazer, Uhum. que agrada a Deus. Muito bom. E que ele não vai ver a utilidade. Mas também tem o caminho da utilidade, que é Tá. Aí quer agir com a razão, como você está dizendo. agir com a razão, é uma outra possibilidade de doação. Então eu não vou dar dinheiro, mas eu vou comprar uma comida. Então é uma forma diferente de enxergar Uhum. e de tratar do problema. Não é com o coração, é com a razão. E é importante porque a razão vai ajudar você a não colocar a pessoa mais fundo. Por exemplo, se ela está usando para droga, você vai pensar em como ajudá-la e não só Não dar. patrocinar o que está afundando Exato. ela. Uhum. Então é uma outra forma de pensamento. Ok. E você tem uma terceira que é, cara, nem dar com dinheiro, nem dar alimento assim, mas eu quero mudar a vida da pessoa. Ok. Então, assim, gerar empregos, é uma questão mais estrutural, levar para uma ONG, para um abrigo. Essa pessoa está pensando muito mais na transformação estrutural da sociedade para resolver esse problema. E aí a quarta é nenhum desses 3 anteriores, vou sentar com o cara, vou orar com ele, dar um abraço, porque o contato que eu tenho com ele é o que vai resolver, é esse serviço, esse amor, e não o dinheiro. Então são diferentes respostas. Nenhuma delas para mim é completa sempre. Sim. Teve uma ocasião que eu estava no Chile e eu perguntei pro pastor, um morador de rua pedindo dinheiro assim na rua, e eu falei, como é que você resolve? Como é que você faz isso? E ele falou, eu dou sempre, mesmo que seja algumas moedas, porque Jesus disse, dai a quem te pede. Eu falei, tá bom, beleza. Outra vez eu estava na África, em Uganda, e eu lembro que eu fui com minhas moedinhas, parecido com seu filho, eu queria ajudar todo mundo na rua. E o pastor falou assim para mim, não dê esmolas para eles. Meu povo precisa aprender a não depender de estrangeiros brancos, mas a trabalhar. Aquilo me marcou, porque eu falei, cara, como pode então você ter uma resposta aqui e você ter uma resposta totalmente diferente aqui? É para ajudar a quem te pede, que nem Jesus fala, ou é para não ajudar se for atrapalhar? Então, diante desse dilema, eu entendo que existem diferentes possíveis respostas. E depende do contexto e depende do dom da pessoa. Que aí é uma coisa que eu entro no livro. Posso falar agora já se quiser, mas... Mas antes de você falar, não tô tentando fazer suspense não, viu, gente? Pra te segurar até o final. Não tô fazendo isso, entendeu? Brincadeira. Mas o que você tá falando é interessante porque eu acho que nas entrelinhas do que você tá falando tem um dos maiores desafios, né? Que você vai ter que se envolver. Sim. Porque quando você fala para mim, ó, não tem uma resposta pronta, nós vamos ter que discernir essa situação, eu vou ter que me envolver, eu vou ter que parar, eu vou ter que perguntar, eu vou ter que conhecer, ter que saber o nome, vou ter que saber, é morador de rua, não é morador de rua, usa drogas, não usa drogas,
tá no vício do álcool, não está e tal. E ali, né, eu acho que é isso que a maioria das pessoas correm, né? É. Porque movidos de culpa, às vezes a gente só quer abrir a janela até pela metade, né? Dar e ir embora e pensar, fiz alguma coisa. E sim, você fez algo, mas parar e discernir, né? E deixar o sofrimento e a pobreza e a vulnerabilidade entrar no seu mundo, né? E te fazer sentir, né? Sim. Te fazer sentir tudo isso, né? É o maior desafio nosso hoje, né? A gente tem uma síndrome de querer ser o salvador do mundo. Então, eu acho que a gente passa muito por essa crise. Eu não vou resolver o problema. Então, por que eu vou dar R$2? Não vou nem ajudar, então. Só que a gente tem que entender que existem diferentes papéis no corpo de Cristo. Tem pessoas que têm o dom da contribuição. Agora, você vai falar já? Eu vou entrar nos Então dons. entra, por favor. Porque assim, cara, tem dons diferentes que Deus deu aos homens. Algumas Isso. pessoas não vão nem conseguir falar com a pessoa que está pedindo dinheiro, nem vai conseguir ajudar. Vai dar. Uma vez, quando eu fui para Haiti, eu lembro de uma senhorinha que veio e falou assim para mim, eu não consigo ir, mas eu vou estar orando por você. Ou seja, não é todo mundo que vai mudar o Não, mundo. não dá, senão Né? não teria ninguém no país, né? Todo mundo tinha ido embora. Não funciona. Então, assim, Sim. eu acho que, primeiro, não é a gente que sozinho vai mudar a vida de alguém que está pedindo dinheiro na rua. Não funciona assim. Mas a gente pode cumprir um papel. Qual que é a sua função? Qual que é o seu chamado? O que Deus está te chamando para fazer? Algumas pessoas vão ter respostas diferentes de outras. Tá. E eu acho que isso que é muito curioso. A gente quer encaixotar todo mundo no mesmo dever. Não, tem que fazer assim. O certo é... O certo é isso. Ajudar morador de rua? Não, você vai estar financiando o tráfico de drogas. Tá, cara, mas depende do contexto. Depende completamente do contexto e do chamado de cada pessoa. Eu lembro de uma experiência que eu estava nesse mestrado em Londres. Cara, aula de economia, falando de emergência humanitária no Sudão. Professor lá, todo mundo ateu, não tinha nenhum cristão lá. E o professor fala assim, eu estava lá no Sudão, estava rolando uma guerra civil com o Sudão do Sul, um país muçulmano, e várias organizações que vinham ajudar não conseguiam entrar no país e ter, de fato, um impacto, porque eles eram cristãos, tipo Cruz Vermelha, sei lá. Tem um contexto cristão, então a comunidade muçulmana não recebia essa ajuda externa. Daí ele fala assim, só que tinha uma senhora de coque. E essas senhoras, elas viviam em meio à comunidade. E elas eram quem mais impactavam a comunidade local. Eu sei quem são essas senhoras de coque. Eu também sei. E eu acho que isso é tenho uma lindo. avó assim. É lindo, porque às vezes a gente pode achar, a solução não é assistencialismo. A solução não é ir lá ficar junto. A solução é criar uma ONG, um trabalho que dê empregos. Sabe, a gente ouve muito do que tem que ser, mas às vezes a resposta não é essa resposta absoluta, mas tem caminhos que a gente trilha que vão ser diferentes.